A tentativa da esposa do Alexandre de Moraes em explicar os 80 milhões que ela já tinha recebido jogou o STF e o Alexandre de Moraes num buraco ainda maior. Deu tudo errado, agora ferrou. Viviane acabou de sofrer a maior humilhação da sua vida. A advogada mais cara do mundo sofreu a maior humilhação da vida dela inteira agora. Urgente. Moraes prende mais 5. É isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal determinou que 5 oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, condenados por acontecimentos de 8 de janeiro, iniciem o cumprimento de suas penas ainda nesta quarta-feira. A ordem foi expedida após o esgotamento das possibilidades de recurso dentro do processo judicial. De acordo com informações, os militares devem se apresentar espontaneamente à Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal. Até o momento, foi confirmada a chegada dos coronéis Fábio Augusto, Marcelo Casimiro e Clepter Rosa ao local indicado pelas autoridades. Em seguida, serão encaminhados ao 19º Batalhão da PM, unidade conhecida como Papudinha. No mesmo local também estão detidos o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Anderson Torres. Barroso afirma que desconhecia Vorcaro e diz que STF enfrenta momento difícil. É isso mesmo. Em meio à recente crise que envolve o Banco Master, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que desconhecia Daniel Vorcaro. Em entrevista concedida ao canal Globo News, Barroso confessou que o STF vive momento delicado e disse que o escândalo financeiro afeta diretamente os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Recentemente, vieram a público mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro no dia da primeira prisão do empresário, fato que Moraes nega. Toffoli, por sua vez, deixou a relatoria do processo depois de admitir ser sócio de uma empresa que negociou participação no Taiaiá Resort, no Paraná, com fundos ligados a Vorcaro. A tentativa da esposa do Alexandre de Moraes em explicar os 80 milhões que ela já tinha recebido jogou o STF e o Alexandre de Moraes num buraco ainda maior. Primeiro que ficou claro, fazendo as contas, que ela recebia R$256 mil por hora de trabalho. Nenhum escritório do mundo jamais chegou perto disso daí. Mas tudo bem. Só que agora as pessoas começaram a analisar os tais pareceres que ela emitiu, né, para tentar explicar R$3,6 milhões por mês. Então é muito simples, as pessoas pegaram os pareceres e começaram a analisar. Meus amigos, o que eles descobriram, você não está entendendo. Antes de explicar, vamos lá, você vai ver que é uma coisa de família. Você se lembra em 2017, quando saiu aquele escândalo de que o Alexandre de Moraes tinha plagiado para escrever um livro, que ele tinha escrito um livro, mas ao escrever o livro ele havia plagiado um ex-juiz espanhol, Francisco Rubio Llorente, sei lá como é que pronuncia isso aqui. Trechos do livro desse juiz estavam exatamente iguais aos trechos ao livro do Alexandre de Moraes. Bom, por que eu estou te falando isso? Aparentemente usaram a mesma técnica, só que dessa vez, vamos lá. O Código de Conduta Frankenstein do Master, produzido pelo escritório Barsi de Moraes, tá bom? Vou pegar a matéria. O Código de Conduta do Banco Master, de autoria do escritório da advocacia Viviane Barsi de Moraes, que se pronunciou pela primeira vez sobre o caso apenas anteontem, é uma espécie de Frankenstein regulatório. Mistura trechos quase literais de leis brasileiras com jargões clássicos de cartilha de grandes bancos fintechs. Aí vem o trecho aqui, ó. Análises feitas por 3 programas de verificação, a AskGPT, a Grammarly e Judgestone, indicam plágio e uso de IA acima de 70%. 70% de um documento que custou milhões foi feito com plágio e o uso de IA. Tá me lembrando daquela história do filho do Lula também, que fez aquele parecer para uma embaixada lá fora do Brasil. Há textos muito semelhantes e dispositivos de lei anticorrupção do Código Penal e de normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre o uso de informação privilegiada, elementos necessários em eventual auditoria do Banco Central. E ainda, termos como PLD-FT,
prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, e transações com partes relacionadas, usadas em manuais de instituições como Itaú, Bradesco e Banco de Investimento. Por outro lado, o Código de Ética tem regras específicas, como a proibição de funcionários emitirem recibos de investimentos fora das regras internas, participarem de transações imobiliárias envolvendo parentes ou registrarem fotos dentro das dependências do banco sem autorização. O manual estava entre os trabalhos prestados pelo escritório que previa o pagamento de 129 milhões em 3 anos à esposa do ministro Alexandre de Moraes. Cara, ela tentou explicar isso, não teve como explicar. Eles saíram correndo e produziram um monte de parecer usando plágio e inteligência artificial. E soltaram agora. Agora, vamos lá. Tudo o que a gente precisa é ter acesso ao PDF original. Porque o PDF ele tem a metadata que mostra exatamente quem escreveu, a data que foi iniciado o processo de elaboração do PDF e quando ele foi concluído. Então, se nós tivermos acesso ao documento original, não a cópia, ao documento original, a gente vai saber exatamente quando ele foi feito. E aí, nós poderemos saber se ele foi feito agora, nesses últimos dias, de supetão, para tentar... Tinham que inventar alguma coisa, né, para justificar esse montante de 3,6 milhões todos os meses, ou se realmente ele foi feito ao longo dos últimos 22 meses, antes da prisão do Daniel Vorkar. A gente já sabe qual é a resposta. Tá tudo muito claro do que está acontecendo. Essa é uma denúncia que já foi feita há muito tempo. Criou-se uma maneira de receber propina lavando dinheiro através de escritório de advocacia, para poder ter um trabalho em prol daquela pessoa. Você tinha uma espécie de compra de ministros da nossa Suprema Corte. É aí o que parece. Estou fazendo uma análise diante do que nós estamos vendo. Tá? É uma análise. Eu espero que eu possa fazer essa análise. Mas está muito óbvio. Assim, eu queria ver eles conseguirem refutar isso. E quando eles tentaram, não deram certo. Até agora, Alexandre de Moraes está mentiu, disse que não recebeu mensagens do Daniel Vorkar. Olha que loucura, a Polícia Federal provou e ele continua mentindo que não tenha recebido mensagens. E é esse o Brasil que a gente vive agora. Então, plágio, os pareceres da Vivi foram feitos de plágio e inteligência artificial, no desespero para entregar alguma coisa. Deu tudo errado, agora ferrou. Toffoli foi sorteado relator da CPMI do caso Master. O que fazer, hein, Deltan? Gente, deu tudo errado. Toffoli acabou de ser sorteado relator do mandado de segurança que pede a instalação da CPMI do caso Master lá no Congresso. Ou seja, Toffoli vai decidir se o Congresso abre ou não abre uma CPMI que vai investigar ele mesmo, Dias Toffoli. Eu vou te explicar agora esse absurdo e o que pode ser feito pela direita no Congresso Nacional agora. Então fica aqui comigo porque isso é muito importante. A Manuela Alcântara revelou isso aqui no Metrópolis. Toffoli é sorteado relator de pedido para abertura da CPI, na verdade é CPMI, do caso Master. Acabou de acontecer, gente, agora, no começo da tarde. O mandado de segurança ele foi protocolado lá no STF pela oposição da Câmara dos Deputados e foi protocolado contra o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que está impedindo a instalação da CPMI. Como você sabe, uma CPMI é uma comissão parlamentar mista de inquérito. É uma comissão formada no Congresso Nacional para investigar fatos graves. Então a situação é a seguinte, gente. Deputados e senadores conseguiram um número de assinaturas mais do que suficiente, um número recorde, para instalar a CPMI do caso Master. Mas Davi Alcolumbre está bloqueando. E aí a oposição entrou com um mandado de segurança lá no STF pedindo a instalação imediata. O Supremo Tribunal Federal tem precedentes claros que dizem que a instalação da CPMI é obrigatória quando estão preenchidos 3 requisitos: objeto delimitado, prazo certo e número de assinaturas suficiente. E os 3 estão preenchidos. Então tem que instaurar a CPMI. Só que o Alcolumbre está enrolando, ele está segurando. E você que segue o canal, você já sabe o porquê, né? Tá enrolando, mas ele tá enrolado no caso Master. E olha, quem que foi sorteado então o relator do mandado de segurança? Ele, Dias Toffoli. O mesmo Toffoli que vendeu parte do resort Itaiaia por 35 milhões de reais para a teia criminosa do Master. O mesmo Toffoli que foi afastado da relatoria do caso Master em fevereiro pelos próprios pares do Supremo após seus elos com o escândalo terem sido divulgados. O mesmo Toffoli que era o sócio oculto, dono do Itaiaia de forma escondida dos olhos de todos.
O mesmo Toffoli que escondeu os recursos movimentados na sua empresa, que era dona do Tayaya, a Maridit, e que não dá transparência para o que entrou na conta, de onde veio esse dinheiro. É esse o Toffoli que vai decidir se abre ou não a CPMI que investigaria ele próprio. É um absurdo jurídico sem precedentes. Deltan, então ferrou? Calma, calma que tem solução. E ela é bem simples. O Toffoli ele foi retirado da relatoria do caso Master pelo próprio STF. Muito embora o STF tenha dito que ele não é suspeito ou impedido para julgar o Master, é evidente que é. Não tem isso de tirar um caso de um ministro sem que tenha uma razão legal. E a única razão legal que poderia tirar a relatoria dele é essa. Então ele é claramente suspeito e impedido para qualquer coisa relacionada ao Master, mesmo que eles não tenham dito isso, reconhecido isso expressamente. E o pedido de requerimento aí de abertura da CPMI menciona Toffoli abertamente como um dos investigados. Portanto, gente, mesmo que o STF não tenha reconhecido o impedimento e a suspeição do Toffoli antes, ele não pode julgar um pedido que afeta ele mesmo. Fica parecendo aquele meme lá do Homem-Aranha. Um é investigado, outro investiga, tá enrolado lá no meio, né? Um aponta pro outro. Não tem meia suspeição. Não tem meio impedimento. Ou você é impedido ou não é. E o Toffoli é. Qualquer decisão dele sobre a CPMI do Master seria nula. Então o que precisa ser feito agora, hein? Os deputados que pediram a CPMI devem urgentemente pedir a Fachin, presidente do STF, a redistribuição desse caso. Fachin tem que tirar esse processo do Toffoli e mandar para outro ministro. De preferência André Mendonça, que assumiu a relatoria do caso Master, já mostrou disposição para investigar e o seu caso é relacionado com esse mandado de segurança. Não dá, o que não dá é para aceitar que o Toffoli, que foi afastado do caso Master por conflito de interesse, agora decida se abre ou não o CPMI do Master que vai investigar ele mesmo. É um conflito de interesses evidente, é impedimento óbvio. E se o Fachin não redistribuir, ele vai estar compactuando com essa aberração jurídica. Então a pressão tem que ser máxima sobre o Supremo agora, exigindo a redistribuição desse caso. Deputados, senadores, sociedade civil, você, eu, todos exigindo redistribuição imediata, porque o que está em jogo é a possibilidade de uma investigação parlamentar do maior escândalo financeiro e judicial da história do Brasil. E Toffoli, que está no meio aí desse escândalo, não pode ser o porteiro que decide se a investigação entra ou não. Me conta aí nos comentários. Você acha que o Fachin vai redistribuir esse caso ou vai deixar o Toffoli aí nadar de braçada e julgar? Se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo, torne-se membro. Grande abraço e até o próximo vídeo. Viviane acabou de sofrer a maior humilhação da sua vida. Gente, não é com alegria que eu digo isso não. Mas a dona Viviane Barsi, esposa de Alexandre de Moraes, a advogada mais cara do mundo, sofreu a maior humilhação da vida dela inteira agora. A imprensa fez descobertas simplesmente vergonhosas, desmoralizantes, sobre os serviços que ela disse que prestou ao Master. E eu vou mostrar tudo isso para você agora. O Estadão revelou, gente, olha aqui, ó. Código de ética feito pelo escritório da mulher de Moraes usa imagens da internet. Como assim? Uma rápida busca no Google permite encontrar todas as 15 imagens internas do Código de Ética do Banco Master, feito pelo escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em um contrato milionário. Os retratos genéricos, que mostram pessoas se cumprimentando, uma mão exibindo um documento confidencial com texto falso e um homem recusando um maço de dinheiro, circulam em bancos de dados de imagens desde antes de 2025, quando o Guia Moral foi publicado pelo banco, investigado pela Polícia Federal. Gente, imagens genéricas, que qualquer pessoa vai lá, pega, baixa de um banco de imagens. 129 milhões de reais para baixar a foto do Google. É isso mesmo, dona Vivi. Olha aqui comigo algumas das imagens copiadas e coladas da internet que o Estadão descobriu aí nos serviços prestados pela dona Vivi ao Master. Aí, ó. Aqui tá uma delas, aí tá outra delas. E tem mais, gente. O Lauro Jardim, no jornal O Globo, foi ainda mais devastador, publicando isso aqui, ó. O Código de Conduta Frankenstein do Master, produzido pelo escritório Barsi de Moraes. Que é isso, Frankenstein? Você vai ver agora e se segura na cadeira aí para não cair, porque é muito vergonhoso, gente. Você vai sentir vergonha alheia. O Código de Conduta do Banco Master
de autoria do escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, que se pronunciou pela primeira vez sobre o caso apenas anteontem, é uma espécie de Frankenstein regulatório. Mistura trechos quase literais de leis brasileiras com jargões clássicos de cartilhas de grandes bancos e fintechs. Análises feitas por 3 programas de verificação, AskGPT, Grammarly e JustDone, indicam plágio e uso de inteligência artificial acima de 70%. Não. Para tudo, para o que você está fazendo. Repete, vamos ler de novo, que não pode ser possível. 129 milhões de reais para 70% de plágio. Paga 129 para o ChatGPT. ChatGPT, 100 reais por mês. Vale, economiza 128.999.900 reais. Banco Master. Olha aí, lê de novo. Plágio, uso de IA acima de 70%. Meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós. Se isso aqui não acaba com o ministro Alexandre de Moraes e a dona Vivi, eu não sei o que acaba mais. Olha aqui. Há muitos textos semelhantes a dispositivos de lei anticorrupção, do Código Penal e de normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre o uso de informação privilegiada, elementos necessários à eventual auditoria do Banco Central. E ainda termos como PLD, FT, que é a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, e ainda transações com partes relacionadas, usados em manuais de instituições como Itaú, Bradesco e bancos de investimento. Ou seja, parece que a dona Vivi pegou a lei anticorrupção, o Código Penal, normas da CVM e aí copiou e colou. Ctrl-C, Ctrl-V. Pegou manuais do Itaú e Bradesco e fez Ctrl-C, Ctrl-V. E completou o resto aí, encheu linguiça com o ChatGPT. 129 milhões de reais por Ctrl-C, Ctrl-V mais ChatGPT. Gente, é absolutamente surreal. Como que qualquer brasileiro pode acreditar que os serviços de escritório da esposa de Moraes, ela que não tem nenhuma especialização nessa área de compliance, tem uma especialização em marketing, como alguém pode acreditar em sã consciência que isso aí valeu 129 milhões de reais que foram pagos, cobrados, 80 milhões dos 129 pagos? É impossível! Gente, não tem nada de novo sobre a Terra. Na Lava Jato, a gente descobriu coisa bem parecida. Dá uma olhadinha aqui nesse caso aí, ó. Aí, ó. Moro vê plágio em traduções de empresa do almirante da Eletronuclear. Gente, a Lava Jato descobriu evidências de que propinas eram disfarçadas na forma de contratos de prestação de serviços. Só que aí, quando você ia ver a prestação de serviços, o relatório tinha plágio, que mostra que a prestação de serviços era meio fajuta. Era informação tirada do Google, só para inglês ver. Isso aconteceu, gente, em vários casos da Lava Jato. Não foi só nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês. Em vários casos. Caso do Alberto Youssef também, mesma coisa. Esse aí é só um deles. A única diferença é que agora a gente está falando da esposa de um ministro. E claro que cabe à justiça a última palavra, todo mundo tem presunção de inocência, blá, blá, blá. A gente está falando aqui de indícios, é claro, mas eu sei o que qualquer promotor de justiça do Brasil pensaria diante de um caso desses aqui. A hipótese é clara, a hipótese é corrupção disfarçada, lavada por meio de um contrato de prestação de serviços superfaturado que não tem correspondência no seu valor aos serviços prestados. E olha, tem mais. Hoje na minha coluna da Gazeta do Povo, ela tá especial. Nela eu faço um levantamento para mostrar que a Viviane é a advogada mais cara do mundo. E mostro para vocês como, tintim por tintim, que ela é a mais cara do mundo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.